Bom, pessoal, então, Luiz Felipe aqui. Hoje vamos falar sobre a documentação da PAMA, que foi por manifestação de interesse. Eu sei que muitas pessoas ainda estão aguardando também a questão da manifestação de interesse. Eu vou contar um pouquinho como é que foi a nossa experiência, para que fique registrado aqui também esse outro caminho, né? Eu já falei no vídeo anterior, vou deixar o card depois aqui no final, sobre a minha experiência com a residência, o título de residência CPLP. E aqui fica o relato sobre o processo da PANA, que foi por manifestação de interesse, ok? Eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, também ali quem tiver no seu YouTube a ferramenta de dar o hype, poder me ajudar com isso também, dar o hype ali, porque isso vai levar o vídeo para mais pessoas. E também deixar um comentário aqui falando sobre alguma sugestão de assunto para que eu traga aqui no canal. A gente que está reativando o canal, eu agradeço demais a força de quem está compartilhando, comentando e curtindo aqui os vídeos. Beleza, pessoal? Então, seguindo diretamente para o assunto. Um breve resumo, novamente, nós chegamos no início de novembro de 22. A Pamela começou a trabalhar já em dezembro, no início de dezembro. Então, a gente só teve ali o primeiro mês para buscar creche para o Miguel e etc. Aí a Pamela começou a trabalhar. E em janeiro, o contrato dela ficou pronto e ela conseguiu dar entrada na manifestação de interesse. Como o contrato dela foi feito em janeiro, ela não conseguiu fazer o processo de CPL, da manifestação de interesse passar para o visto CPLP. Só poderia entrar o visto CPLP a quem desse entrada na manifestação de interesse até o dia 31 de dezembro de 2022, e não foi o caso dela. Então, ela ficou com a manifestação de interesse ativa e não podia ir para a CPLP como eu fiz. Então, ela seguiu esse processo, né? Mandou ali a documentação que era pedida no portal do CEF na época, né? sapa.pt, safa.cef.pt, algo assim, e deixou ali os documentos. Foi por volta da metade, isso foi janeiro de 23. Então ela iniciou a manifestação, o pedido de manifestação lá em janeiro de 23. Isso passou mais ou menos um ano e meio, foi lá por julho, talvez, um pouco antes. Ela recebeu o e-mail dizendo que a entrevista dela ficaria para o final do ano. Aí teve ali pagamento de taxa, etc. E foi marcada a entrevista. Ela teria que levar a documentação, etc. Em novembro, na metade de novembro, início de novembro, metade de novembro. Então foi o que ela fez, né? Ela esperou todo esse processo, todo esse tempo, foi praticamente aí 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, mais ou menos 1 ano, 9 meses, 1 ano e 10 meses, para entrevista. Depois da entrevista, que foi em novembro, o documento dela foi entregue, não teve indeferimento, não teve nada, não foi enviado nenhum e-mail, né? Então, quem tiver esperando que vão mandar um e-mail, né, avisando sobre o documento, sobre se foi deferido, eles não avisam, né? Eles só mandam assim só mandam o documento, né? Ou não mandam o documento. Então é bem complexo, né, essas questões, tem que estar bem atento. Mas resumindo, ela foi no início de novembro e o documento dela chegou somente em março de 25. Então demorou aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses para chegar. A entrevista dela foi em Lisboa, em Telheiras, ali na Praça Mahatma Gandhi, onde tem um espaço que eles liberaram para a AIMA agora, né, utilizar para as entrevistas. E foi assim, a gente foi para a entrevista com 1 hora e meia de antecedência para garantir que ia dar tudo certo, e foi bem demorado. Tinha muita gente, muita gente, muita gente. E porque é a estrutura de missão que eles fizeram para atender, para legalizar ou, né, enfim, encerrar o processo do maior número de imigrantes possível em um tempo mais hábil, né? Mas assim, dá muita confusão, a gente percebe que tem muita gente ali que vai com advogado, passa na frente.
a gente, sei lá, 90%, 90 não digo, mas talvez 70, 80% dos imigrantes que estavam ali eram imigrantes que eram indianos, nepalenses, etc. O restante era brasileiros, né? Daí, maioria brasileiros. Daí tinha alguma coisa que tu percebia que falava francês, italiano. Enfim, foi bem o meu processo de entrevista foi muito diferente. Eu cheguei em Mafra, tinha uma fila ali e tal, mas logo me chamaram, eu fui, acho que não deu assim uma hora, desde que eu cheguei até que me chamaram e eu fiz a entrevista. O processo dela foi bem mais demorado, a gente ficou em torno de umas 3 a 4 horas lá em toda a função e demorou bastante. Mas enfim, o cartão dela chegou e ela tem o prazo de 2 anos. Como ela não tinha residência antes, foi diferente do meu caso. Eu fiz a troca para residência da manifestação de interesse para título de residência CPLP, ou seja, eu já tinha um título de residência válido por 2 anos, agora veio o cartão com 3 anos de validade. O dela não, o dela era manifestação de interesse. O primeiro título de residência dela começa a contar de março de 25, ou seja, até março de 2027 ela tem esse título, depois ela vai ter que renovar, fazer entrevista, fazer as comprovações. A gente não sabe muito bem como é que é essa parte, mas dizem que é só renovar através do site, colocar ali a documentação, enviar, pagar a taxa. E eles, se tiver alguma dúvida, eles chamam para entrevista. Se não, eles já atualizam e mandam um cartão automaticamente. E ela vai ter 2 anos e depois vai ter que pedir para mais 3 anos para daí sim poder fazer o processo de dupla nacionalidade, né, nacionalidade portuguesa. Enfim, vai ser esse um processo diferente, né, totalmente diferente do meu. E valeu a pena e por alguns aspectos, em outros não. A gente sente que agora com o cartão, com o título de residência, a gente tem mais liberdade para fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo a vida ela não se resume a isso, então não é isso que delimita 100% o nosso sucesso aqui. A gente tem que estar sempre atrás buscando as nossas coisas. A gente sentiu isso agora com o nascimento do Hugo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o processo da gestação, o processo do parto e pós-parto, para vocês poderem entender um pouquinho sobre isso. Eu já falei no podcast do André Oliveira sobre isso, né? Ele me questionou justamente sobre a questão da saúde aqui em Portugal e como é que foi o processo, né, do bebê. E eu falo bastante lá, mas aqui eu vou trazer assim mais alguns detalhes para vocês de forma resumida poderem pegar somente esse assunto. Lá a gente entra em outros assuntos e eu vou tentar resumir bastante aqui o conteúdo para vocês. E depois disso, né, depois do nascimento do bebê, a gente teve aí existem alguns processos que tu pode pedir ali, auxílios, etc. E a gente não pôde pedir esses auxílios, por quê? Porque além de ter o título de residência, de estar legalizado, tu precisa votar em Portugal, né? Então é isso também fica uma ressalva aqui. Pesquisem sobre uh, ser cerceado na cidade que vocês residem, né? Vocês precisam votar na cidade para receber alguns auxílios que dão para mães, né? Então fica aí o meu aviso já, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é interessante que vocês, quem está aqui, quem pretende vir, etc., já venha já com algumas ideias sobre esses processos que vão auxiliar bastante vocês, tanto no pós-parto, né, com o crescimento da criança, vai auxiliar bastante. E é isso, pessoal. Foi bem mais resumido o processo da Pamela, porque eu já tinha falado, né, sobre o meu. Então, quem tem dúvidas sobre esse prazo, sobre esse período, pode entrar no vídeo que eu falo sobre o meu processo de título de residência. Ela não teve nenhum empecilho no título dela, né? Ela precisou só de fato comprovar que tinha os meios de subsistência, que trabalhou nesse período aqui em Portugal, que tinha os contratos de trabalho, etc. E, e basicamente foi isso, né? Ela precisa a gente quando está aqui precisa comprovar que consegue agregar, né? Contribuir com o país, contribuir com a empresa que a gente está ali desempenhando. E foi isso que ela fez. Apresentou
os comprovantes de recebimento, os contra-cheques, os contratos de trabalho e a morada e todos esses detalhes burocráticos que a gente precisa passar para conseguir o nosso título de residência. É um pouco chato, é um pouco burocrático, mas enfim, vale a pena agora. Estamos aí os dois com o título de residência. A gente está esperando agora um outro processo que é o agrupamento familiar para o Miguel, né? Ele, óbvio, vai estar conosco. Renovamos o passaporte dele aqui em Portugal já, para ele ter mais tempo de passaporte válido, porque ele precisa estar conosco, que somos os responsáveis dele. Mas a gente também é bom que ele tenha, né, o título de residência dele válido. E com o agrupamento familiar, ele consegue receber esse título de residência com a mesma validade que o nosso. E a gente está esperando essa oportunidade, né? Já fizemos o pagamento, já enviamos a documentação básica ali para fazer o pedido. Quando eles nos chamarem, a gente vai para uma entrevista com o Miguel, eles tiram foto, fazem a biometria do Miguel e, a gente precisa apresentar a documentação física para que esse reagrupamento familiar seja validado, né? Basicamente isso. Então, fico por aqui, mais uma vez. Agora eu peço para quem chegou até essa parte aqui do vídeo, né, até esse momento final, que escreva assim, manifestação de interesse aprovada, para que o pessoal possa ver que chegou até o final aqui do vídeo e está por dentro desse assunto, de forma resumida, mas foi a nossa situação, o nosso processo aí de legalização. E agora acompanhe, né? Quem não acompanhou o último vídeo pode acompanhar, que é o processo de legalização através do título de residência da CPLP. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.